Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos para mais uma aula, tá bom? Aula de língua portuguesa, isso? E nós vamos falar hoje sobre concordância nominal. Será que vocês já ouviram falar sobre isso? Então, o que seria concordância nominal? O que seria isso? É a relação entre as classes de palavras. Tia, mas que palavras são essas? Todas as palavras que vocês imaginarem. Substantivos, adjetivos, artigos, pronomes. Talvez algumas dessas palavras vocês não conheçam, mas nós vamos conhecer aos poucos, tá bom? Hoje nós vamos abordar algumas classes. Quais são elas? Substantivos e adjetivos, tá bom? Então, continuando ainda sobre o que seria concordância nominal. Falei para vocês que é relação entre classe de palavras. Isso mesmo. É o que faz com que substantivos, né? O que seria substantivos? Vou explicar já para vocês. Então, os substantivos vão concordar com os pronomes, com os numerais, com os adjetivos, certo? Entre outras palavras. Então, todas as palavras numa frase, elas vão concordar entre si. Entenderam? Isso que quer dizer concordância nominal. Os nomes irão concordar entre si, ok? Então, vamos entender um pouquinho do que seria substantivo. Substantivo é o nome dado aos seres, tá bom? Aos objetos, aos animais, a você. Você não tem um nome? Pois é, o seu nome é um substantivo. O meu nome é um substantivo. O nome do seu papai, da sua mamãe, o nome de todas as pessoas são classificados como substantivos. Os seus materiais escolares, a borracha, o lápis, a caneta, o caderno, o livro, todos os objetos que você tem na sua cozinha, no seu quarto, os seus brinquedos, por exemplo, o carrinho, a bicicleta, o patinete, enfim, todos esses brinquedos têm um nome e esses nomes nós chamamos de substantivos. Na cozinha, por exemplo, você tem a panela, você tem o prato, o garfo, você tem a vassoura, a pá, não é isso? Você tem geladeira, fogão, armário, mesa e todos esses objetos possuem um nome. Esses nomes que eu citei são classificados como substantivo. Então, o que é substantivo? É o nome dado aos seres, tá bom? Aos objetos, às pessoas, aos animais. A palavrinha gato, a palavrinha leão, onça, tigre, o nome de todos os animais. Tudo que tem nome, nós chamamos de substantivo, certo? Agora que nós já entendemos o que é substantivo, nós vamos entender o que é adjetivo, tá bom? O que é adjetivo? Alguém sabe? Então vamos lá entender. Adjetivo é a palavra que caracteriza o substantivo. Isso mesmo, mas como assim, tia, caracteriza? Vamos dar um exemplo. Por exemplo, aula legal. A palavra aula é o substantivo. A palavra legal é o adjetivo. Então, quem é legal? A aula. Isso, qual é a característica da aula? Legal. Então, legal está caracterizando aula. Aula, legal. Aula é o substantivo e legal é o adjetivo. Vamos a mais um outro exemplo? O aluno é criativo. Quem é o nosso substantivo? Aluno. E ele é o quê? Criativo. A palavra criativo é um adjetivo. E criativo está caracterizando o substantivo aluno. Isso mesmo, o aluno é criativo. Então, quais foram os adjetivos que nós citamos nas frases? Legal, isso, e criativo, isso mesmo. Nós temos vários exemplos de adjetivos. Por exemplo, lindo, especial, inteligente, esperto, bonito, forte, fraco, magro, alto.
Nossa, são muitos exemplos. Todos esses que eu citei servem de exemplos para vocês que vocês entendam o que são adjetivos. Isso! Vocês são inteligentes. Inteligente é um adjetivo. Vocês são espertos. E isso também é um exemplo de adjetivo. Vamos a mais outro exemplo. A professora é feliz. A palavra professora é substantivo. A palavra feliz se encontra como adjetivo. Feliz caracteriza, qualifica a palavra professora. Isso! Vamos a mais um exemplo. Família barulhenta. A minha família é barulhenta. Isso, a sua é como? É silenciosa? Silenciosa também é outra palavra que temos como exemplo de adjetivo. Então, família barulhenta. Família é substantivo. Barulhenta é adjetivo. A palavra barulhenta está caracterizando, está qualificando, tá bom? O substantivo família. Então, vocês entenderam? A mesma coisa serve para a família silenciosa, né? Silenciosa é a palavra que se classifica como adjetivo, que está caracterizando a palavra família também. Isso, muito bem. Ok, entenderam? Vamos entender agora outra classe de palavras. A gente viu substantivo, viu adjetivo e nós vamos conhecer um pouquinho de artigo, que é uma outra classe gramatical, tá certo? Vamos entender o que é artigo. Artigo é a palavra que antecede o substantivo. Que antecede o substantivo, exatamente. Por exemplo, quando eu falo o livro, quem está antes da palavra livro? A letrinha O. Livro, o livro. Então, essa letrinha O nós chamamos de artigo. Vamos falar a borboleta. A também é um artigo. Ela está antes da palavra borboleta. A borboleta. A artigo, tá bom? E borboleta substantivo. Então, o artigo é a palavra que antecede o substantivo. Eu tenho vários exemplos também. Por exemplo, o carro, o ventilador, a panela. Então, toda vez que colocar uma letrinha dessas antes desses substantivos, nós teremos como artigo, tá certo? Eu não tenho só a. Quem são os outros artigos? Além de a, que eu dei exemplo, além de o, né? Eu tenho um e tenho uma, tá bom? Eles podem também tanto estar no singular como no plural. Por exemplo, a, as, o, os, uns, uma, umas, tá bom? Então eu posso colocar um carro, uns carros, uma flor, umas flores. O e o uma também são artigos, tá certo? Depois nós vamos explicar melhor sobre os artigos, tá certo? Porque existem também classificação entre eles. Mas isso fica para uma outra vez, tá ok? Então, vamos lá? Entenderam o que é concordância nominal? O que é? Vamos recordar. Concordância nominal é a relação entre as classes de palavras. Então, por isso nós precisamos entender o que é substantivo, o que é artigo, o que é numeral, enfim. Quais são as classes gramaticais? Quais são? Então, entendendo quais são elas, nós vamos conseguir construir uma frase. E numa frase nós vamos encontrar todas essas palavras juntas. E quando elas se reúnem, elas precisam estar concordando entre si. Isso se chama concordância nominal. Ok? Todos entenderam? Espero que vocês tenham gostado de mais uma aula. Tchau!